do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, começando mais um programa Luz da Fé, nesse mês de julho, inverno, né? Tá frio, tá bem frio, e você que tá aí dizendo, mas meu Deus, que frio que tá fazendo, né? Como é que eu vou me proteger do frio? Eu já quero começar o programa dando essa super dica para você. Olha que moletom maravilhoso da Medalha das Duas Cruzes, quentinho, viu? Para aguentar esse frio, nada melhor do que você se revestir também de evangelização. Você vai ficar quentinho e vai também evangelizar. Está aparecendo aí no seu vídeo, loja.cançãonova.com. Você pode adquirir esse moletom e tantos outros vestuários que tem lá. Entra lá, loja.cançãonova.com. Você vai ver uma série de vestuários, um mais bonito que o outro, que basta você entrar lá e você escolher à vontade, vai ser seu, tá bom? Esse moletom aqui pode ser seu. Outra coisa também que eu sempre gosto de dizer é perguntar. Eu gosto sempre de perguntar, você já está inscrito no nosso canal? Ainda não? O que você está esperando? Inscreva-se, Canção Nova Oficial, nosso canal no YouTube. Inscreva-se para que a gente possa continuar, a família aumente, cresça cada vez mais e mais e que a gente possa também a partir da nossa inscrição e da nossa divulgação, levar a palavra de Deus a tantos lares, a tantos corações. Divulga! Se você gostou do vídeo, dá o joinha, o like, né? Dá o joinha. Deixa aí nos comentários também sua sugestão, seu pedido de oração, sua crítica construtiva, tá bom? É importante para nós interagirmos com você. Bom, nós estamos agora, prosseguimos, né? Estamos na nossa reflexão sobre o sacramento do batismo. E agora nos números 1253 e 1254, o catecismo vai falar a respeito da questão da fé, a fé e o batismo. E vai dizer assim o catecismo da Igreja Católica para nós: o batismo é o sacramento da fé, mas a fé tem necessidade da comunidade dos crentes. Cada um dos fiéis só pode crer dentro da fé da Igreja. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e madura, mas um começo que deve desenvolver-se. Ao catecúmeno ou a seu padrinho é feita a seguinte pergunta: que pedis à Igreja de Deus? E ele responde: a fé. Em todos os batizados, crianças ou adultos, a fé deve crescer após o batismo. É por isso que a Igreja celebra cada ano, na noite pascal, a renovação das promessas batismais. A preparação para o batismo leva apenas ao limiar da vida nova. O batismo é a fonte da vida nova em Cristo, fonte esta da qual brota toda a vida cristã. Veja, o catecismo então traz a seguinte afirmação, que o batismo é o sacramento da fé. E aí, se você tem um catecismo nas mãos, se você observar, tem uma notinha aqui de rodapé, né, que é o número 191, e vai citar essa passagem da Sagrada Escritura, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 16. Em Marcos 16, 16 está escrito o seguinte, veja, próprio Nosso Senhor que vai falar isso. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Repetindo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Salvação então está ligada a isso, a crer, ao acreditar, à fé e ao batismo, ao ser batizado. Jesus, o próprio Senhor é que instituiu isso. Por isso que o catecismo então vai dizer que o batismo é o sacramento da fé. Interessante porque o catecismo também vai dizer que a fé, a nossa fé, a gente só pode crer dentro da fé da Igreja, né? E que a fé que se requer no batismo, para o batismo, não é uma fé perfeita e madura, né? Então, Deus não exige que sejamos prontos, que a nossa fé seja aquela fé completa, madura, perfeita. Não, não. Mas um começo. Essa fé ela precisa ir se desenvolvendo. Por isso que aí o catecismo vai dizer que é o padrinho, porque lógico, o bebezinho não vai conseguir responder. Então o padrinho responde. O que é que você veio pedir à igreja? O que é que pedis à Igreja de Deus? E o padrinho responde, a fé, né? Segurando o bebezinho que vai ser batizado, segurando a criança, eu peço a fé para esta criança. E essa fé que a criança recebe, que as portas se abrem, né, para a vida de Deus, para a vida nova, para a vida em Cristo, para a vida nova no ressuscitado, para essa vida de fé, é uma vida em crescimento, em constante crescimento. E esse crescimento não termina não, pelo contrário, ele começa no batismo e a vida inteira vai se desenvolvendo. A nossa fé precisa ir crescendo, dia após dia. Padre Jonas, ele vai falar, ensinar para nós
no livro Combatentes na Fé, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer aqui que para que eu e você, para que a gente confie, né, a gente precisa ter uma cabeça e um coração bons. Padre Jonas vai dizer, você precisa ser uma pessoa de fé. E ele fala, por você mesmo não existe firmeza debaixo de seus pés. Nossa única firmeza é a fé. Se você é um incrédulo, um calculista, um lógico, precisa deixar de ser. Se você quer resolver tudo com a sua lógica e seus esforços, você precisa mudar. Você deve ser uma pessoa de fé. O que o nosso pai fundador aqui está falando, Padre Jonas? Ele está dizendo a mim e a você que a gente precisa mudar. Meu irmão, eu e você precisamos mudar. Vou ilustrar bem isso para você. Tem um pesquisador, nessa historinha, para você entender bem. Tem um pesquisador que ele foi fazer a seguinte experiência. Ele pegou um sapo, foi lá no rio, né, na lagoa, pegou um sapo, pegou a água daquela lagoa, né, uma parte da água, e botou numa panela. A água daquela lagoa. E aí pegou um sapo lá da lagoa e botou naquela panela, né, que era a água da lagoa. Então o sapo já estava acostumado com aquela água, colocou ali e ligou a panela ali, acendeu, né, o fogo e deixou ali a panela ligada no fogo ali, né, acesa no fogo. E a panela começou a esquentar. Começou a esquentar, tá no fogo ali, tá esquentando. A água começou a ferver, o sapo ficou ali. E daqui a pouco, como dizia o nosso saudoso Padre Léo, o sapo morreu. Morreu o sapo, a água ferveu, e o sapo acabou morrendo escaldado. Ali, na panela, porque estava acostumado ali com aquela água, que era a água da lagoa. Ele não percebeu que a água estava esquentando demais, morreu escaldado. Depois, esse pesquisador foi novamente lá na lagoa, pegou a mesma água, colocou numa outra panela e aí ele pegou um outro sapo, só que ele fez agora o contrário. Ele acendeu o fogo da panela ali, do fogão, e a panela ficou esquentando, a água ferveu. E na hora que a água estava ali em ebulição, fervendo, ele pegou o outro sapo, né, e jogou dentro da panela. Na hora que ele jogou o sapo automaticamente percebeu que a água estava quente e o sapo pulou, né? Ficou ali meio chamuscado, aquela coisa toda, mas o sapo sobreviveu. Não morreu, o sapo sobreviveu, porque ele percebeu que a água estava diferente, estava quente. O que o pesquisador concluiu com isso, né? Que o sapo, aquele sapinho que estava ali, não percebeu a mudança do ambiente, o outro percebeu, automaticamente ele percebeu. Ele sobreviveu porque ele percebeu a mudança. Ele percebeu que estava tendo uma mudança e que ele precisava ali, né, se adaptar àquela mudança. Da mesma forma, eu e você, meu irmão e minha irmã, precisamos mudar. Precisamos mudar. O mundo está mudando. Mas a evangelização também, a nossa evangelização, ela precisa mudar. O nosso jeito de viver o Evangelho, o Evangelho não mudou não. Por isso que nós precisamos hoje, diante desse mundo, mudar e dizer, o Evangelho continua o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E diante de todas essas mudanças que o mundo oferece, nós precisamos hoje mudar na firmeza da fé. Você está entendendo? Parece até uma contradição, né? A gente mudar diante do mundo porque a gente permanece no Evangelho. O Evangelho que traz mudança para o nosso coração, o Evangelho que traz vida nova para nós, o Evangelho que traz conversão, mas o Evangelho que continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Esse Evangelho que continua o mesmo, ontem, hoje e sempre, é capaz de mudar a minha e a sua vida. A nossa fé, ela precisa nos levar a isso, a uma profunda mudança de vida. Eu e você precisamos mudar. Se a gente continua sendo essa pessoa incrédula, calculista, que só vive pela lógica, né, e não vive pela fé, não vive segundo o Evangelho, a gente precisa mudar. É nessa firmeza da fé. O batismo nos abre para essa vida de fé, é isso que a gente quer viver. Uma vida de fé, uma vida em Deus, uma vida cada vez mais e mais ligada a Deus, vinculada a Deus, na certeza de que o Deus que pelo Espírito Santo é capaz de mudar a minha e a sua vida, mudar a nossa mente e o nosso coração, Ele pode mudar tudo ao nosso redor. Mas a mudança primeira começa aqui, dentro do coração. Queira mudar, eu e você precisamos mudar para melhor. E essa mudança acontece em Deus. Deus abençoe você, até o próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço.